E o que chama mais atenção aqui, onde foi realmente o convite, que eu chamei o povo de Itapissuma, convidei para nos carros de sons e convite impressos pela internet, foi a questão do transporte público. Participei de uma audiência pública lá em Igaraçu e me chamou muito a atenção a questão do transporte público, que está sendo investido 180 milhões de reais num projeto muito bonito, chamado BRT, Norte e Sul. Está chegando a Copa agora em 2014, aí 180 milhões de reais. Passei aí, a menina passou para vocês o impresso do projeto, e nele diz as cidades contempladas. Fala que Itapissuma é contemplado. Eu não sei onde é que Itapissuma é contemplado nisso aí. No projeto diz que são construídas 31 estações climatizadas. Só essas estações é 12 milhões de reais de investimento. No projeto também diz que a cada 500 metros vai ter uma estação, uma parada de ônibus. Isso é de Paulista a Recife. De Paulista a Igaraçu, só são duas paradas, uma em Cruz de Rebouças e outra em Abreu Lima. Então, cadê nós aqui do Litoral Norte, nossos representantes? Não é verdade? De 4 em 4 anos a gente consegue, vota, elege representantes do povo, para que seja assim, cobrado, reivindicado essa questão também. Então, está aqui, enviei um ofício ao senhor presidente, peço que a gente convoque essa audiência pública, que reúna as lideranças, os vereadores, o povo de Itapissuma, para a gente poder cobrar. Porque Itapissuma, a realidade de Itapissuma, na integração, é ônibus de 1 em 1 hora. Tem horários que chegam a 1h20 para passar um ônibus de Itapissuma. Mangabeira não tem ônibus. O requerimento aqui do vereador Rubens, eu lembro um tempo atrás, pediram a entrada dos ônibus em Mangabeira, e não existe isso. Um investimento de 180 milhões, em Mangabeira não entra ônibus, em Botafogo, Monivaldo e a Leonilda Pirro ali, Salgado também. Se eu não estiver enganado, são 3 por dia que a Itamaracá vai lá, 3 vezes ao dia. Aí no projeto diz que Itapissuma é contemplado no investimento de 180 milhões de reais. Então isso eu acho injusto. Dia de quarta-feira e domingo, o ônibus não entra na Frei Serafina e na Davi Guerra, porque vai para o presídio Barreto Campelo, para pegar as mulheres e familiares de presidiários. Então não é justo. Não acho justo que seja feita dessa forma. Eu peço que todos aqui abracem essa causa, que isso não é uma causa de Derek, não é uma causa de Calvo Lia, de José, de nenhum de nós aqui, é uma causa do povo de Itapissuma. Outra questão que eu pude observar, o último ônibus de Itapissuma sai de 9h40 da integração. E quem faz faculdade no Recife, quem trabalha até tarde, chega lá 9h40 não tem ônibus na integração. Quem mora lá no Grêmio tem que pegar o Itamaracá, descer na farmácia de Fernando e ir andando. Então isso é uma injustiça com o povo de Itapissuma. Quem está aqui sabe do que eu estou falando. E eu peço, mais uma vez, José, que convoque o Consórcio Grande Recife, a Itamaracá Transporte, o Ministério Público, as autoridades políticas da região e o povo de Itapissuma, em geral, para que a gente possa discutir essa questão que eu acho que é muito importante para nós aqui, itapisumenses. Fique com Deus e uma boa noite. Vereador Derek, só para pegar ainda, de acordo com o regimento, uma parte de Vossa Excelência, a questão do transporte, realmente, tudo que você coloca aí é com muita pertinência. Só reforçar que, quanto a Botafogo e João Nivaldo, desde o mandato passado, o vereador André, o vereador Pirro, muito questionário sobre essa questão. A gente também, no nosso primeiro mandato, em contato com a Itamaracá, pedimos audiência, chegamos até ir lá na empresa, conversar com o pessoal do setor estratégico e operacional. Infelizmente, a gente tem uma situação que é real, que é o monopólio, né? A gente tem só uma empresa, ela é concorrência, então tem que realmente passar por essa fiscalização dura, né? Então é louvável o seu posicionamento, a gente vai pedir essa audiência
né, junto ao pessoal da Itamaracá. Eu não me lembro se foi Silva ou qual foi o vereador, foi o senhor, não foi? Que colocaram e que pediram essa quantidade de passageiros que não compensam. Com Itamaracá. É. Custo-benefício, é. Em 2 meses que eu fui, eu estava no Valdir, E lá. E eu também não sei. Só que eles ficaram de fazer uma pesquisa, né? Só que a gente pediu que pelo menos de 4 horas da madrugada até 6h30, colocaram 2 ônibus no horário. Né? Mas eu também, uma palavra, vereador, eu procurei estudar e me informar a fundo nessa questão da Itamaracá. Funcionários da Itamaracá, do consórcio Grande Recife, eu fui informado que a Itamaracá não recebe por viagem. Recebe, não é por passageiro, né? É por viagem, entendeu? Não é por passageiro, é por viagem. Então, quer dizer, não justifica de jeito nenhum. Não nenhum, justifica. Né? De 1h20 tem um horário lá que sai, vamos dizer, de 3 da tarde e vai sair de 4h20 da tarde. E o morador lá do Grêmio, do Mutirão, da Rua do Cajueiro, lá no finalzinho. E a questão do ônibus transitar por dentro do município, eu também não lembro, mas também foi um requerimento de algum vereador aqui dessa casa. Foi o senhor? Foi, né? Pronto. Que na época eu lembro. Outra coisa, os José. Avanços mais pontuais. E a sua colocação Dia de quarta e domingo, apenas um horário, o ônibus entra na Davi Guerra e na Frei Serafim, porque vai para Barreto Campeiro pegar os familiares dos presidiários. Isso é justo. Outra coisa que eu acho extremamente injusto, viu, Dani? E na minha época de estudante eu passei muito por isso. Essa questão de desembarcar do ônibus, fazer a linha limite só até Igaraçu e obrigatoriamente você desembarcar, às vezes o passageiro desembarca só para esperar outro ônibus. Desembarca só para esperar outro ônibus. E quando na integração de Olinda, às vezes a passagem ele faz, desembarca, mas segue o mesmo ônibus. Né? Aí tem um desembarque total, há um atraso na viagem, a pessoa tem que aguardar, tem que esperar, e realmente é válido, não é a sua questão. E assim, eu não sei a fonte que você viu desses 180 milhões que estão contabilizando para Itapissuma, está aqui na reportagem. Nessa aqui a menina. Se for, vamos pedir direito de resposta, porque o projeto beneficia de Itamaracá Paulista, né? Que eu acho que está incluído aqui também. Araçoiaba. Está incluído no projeto como beneficiário, contemplado no projeto. Fica parecendo que Itapissuma é o burro de carga do projeto, né? E o único beneficiado, e na verdade não é. E que o povo, eu vejo, eu tive na integração para pegar o horário dos ônibus, eu tive lá hoje é quarta, tive segunda-feira, no dia que ia ser a reunião, eu tive lá, porque eu já ia botar essa questão na segunda-feira. Tive lá, eu vi uma fila enorme, e só fazia aumentar, e o ônibus de Igaraçu, sítio histórico, sai sem ninguém. Sai um, com 10 minutos sai outro, com mais 10 sai outro, aí sai um BR no intervalo, e a fila de Itapissuma e Itamaracá lá só enchendo, só crescendo. O companheiro Derek, dá uma parte. Essa discussão a gente já tivemos, né, no mandato passado, e isso não vai dar em nada. Pela seguinte forma, né? Hoje existe um monopólio, como o José falou. Você vê a Borborema, você vê a Cidade Alta, você vê qualquer outra empresa circulando aqui no nosso eixo, só Itamaracá. Então, isso é uma questão até que eu acho de ditadura, né? O pessoal está se espremendo aí há década, desde que saiu a Oliveira, que era concorrente diretamente da Itamaracá, e hoje vive-se o que se vive hoje. Então, enquanto não tiver uma concorrência, né, a gente hoje aqui, a gente tem que trabalhar para que se mantenha. E ele trabalha concorrendo com quem? Porque existe um monopólio, existe aí uma regra, né, particular e privada do governo, que aí hoje a Itamaracá dita, faz e desfaz, e quem? Quem é que vai fazer alguma coisa? Nós, vereadores, nós representantes do povo. A gente já fizemos, já passamos por isso. Hoje o que a gente tem que enviar, a gente tem que provocar o Ministério Público, e aí a gente pedir e clamar pelo Ministério Público. Porque se eu falar com a Itamaracá, meu irmão, você vai perder seu tempo. Porque a gente tem companheiros, tem amigos que trabalham na empresa, que eles mesmos dizem isso. Eu estou entendendo, Derek? Então hoje o que a gente tem que provocar é o Ministério Público, somente.
No mínimo a gente tem que fazer isso. Porque se for falar com a Itamaracá, você vai falar, vai perder seu tempo, seu assunto. Então é a mesma coisa, meu irmão. Aquilo ali é um comodato. O Grande Recife hoje é que gerencia as empresas. Aqui é Itamaracá, no Recife é Borborema, Cidade Alta e assim sucessivamente. Então o Grande Recife é a empresa hoje, é o órgão do Estado, né, Zé? Que gerencia, que toma conta do serviço. Mas aí hoje, dentro de Recife, quantas linhas não tem? Quantas empresas não tem? Quantas empresas tem aqui no nosso eixo? Só Itamaracá. Então a gente tem que pegar, parar, e a gente vem fazendo e tem que tomar de tudo. Não é só de Itapissuma não, mas a gente tem que partir com uma coisa. Mas só que tem que juntar Itamaracá, Abreu Lima, Igaraçu. Paulista já não é desse jeito, porque já tem outras empresas. Aí, de Paulista para cá, você vê alguma outra aí? Tem, Zé? A gente sabe? Não, a linha aqui é monopolizada. Mas eu acho, vereador, que a gente, pelo menos juntos, unidos, aí é o que tem que ser feito. A gente tem que... a gente faz o ar. Exatamente, chamar o Ministério de passar e mostrar, porque é o que está acontecendo. A gente já vem conversando, antes de ser vereador, né, lá em Igaraçu, da mesma forma, tivemos lá uma comoção pública e foi falado, né, se não me engano, na gestão foi até quem estava à frente foi Maguila, parece mesmo. Uma das que falou. Deixa eu lhe informar um dado que eu tive na audiência pública lá em Igaraçu, a semana passada, e nesse projeto não ia ter parada, não ia ter estação, né? Essa estação climatizada não ia ter na região de Abreu Lima e Igaraçu. Está no projeto como contemplado, mas não ia existir. Aí reclamaram, reivindicaram e vai existir 2 paradas lá. Então, a Câmara de Vereadores de Igaraçu se uniu, a junto com o Estado, saiu até na televisão, saiu em reportagem, que até foi o deputado, se não me engano, foi Guilherme, que entrou na parada e fez que... Eu estava lá presente, eu vi, pude presenciar, e assim, a união deles tornaram realidade um anseio do povo. Deixa eu dizer uma questão, para um veterano e um novato, né? A minha opinião particular. Não existe monopólio que não seja quebrado, e não existe luta que seja em vão. Mesmo que os objetivos totais não sejam conquistados, mas pontualmente a gente consegue alguma coisa. A gente entrou, já fez uma ação, e cada ação gera uma inovação, né? Então acho que sua ação é válida. Como o Luquinha fala, bem colocou, desestimula porque a gente já fez algumas tentativas, mas também teve êxito em algumas situações. A gente tem que levar o caso ao Estado, né, Zé? Em algumas situações. E a briga é boa, a briga com o Estado, é uma briga que interessa a população, é uma discussão do momento, a questão do transporte público, de melhoramento das vias, da questão da trafegabilidade, é uma questão que Eduardo Campos tem pregado, que o governo dele lá no Recife, Geraldo Júlio, tem investido pesado. Então, quer dizer, é um assunto que está na pauta do momento. Então, é válida a colocação, desde entendendo-se os limites, né? E se colocando, entendendo que se a gente não conseguir tudo, mas vai conseguir alguma coisa. Então, a luta é válida. A demora, o intervalo de tempo de uma linha Itapissuma saindo para outra é 1 hora no mínimo. Então, se a gente conseguir... Na época do transporte alternativo, viu, Derek? Você até conversando com a gente outro dia sobre a questão da municipalização do trânsito, nós fomos, na época era o Luquinha que tinha muito contato com o pessoal de Abreu Lima, a presença da Câmara, e a gente tentou fazer uma lei em consórcio de Abreu a Itamaracá, e discutindo as câmaras o interesse que era em comum. Na segunda discussão que a gente teve, quando a gente foi lá, que entendeu a reunião lá de Abreu Lima, aí a gente viu que o interesse era diferente, que eles realmente tinham o interesse de fechar. Itapissuma seria o maior prejudicado. Porque Itapissuma vai transitar internamente onde? Do Grêmio para o Espinheiro, do Velório, não tem. Abreu Lima tem os bairros, Igaraçu tem os bairros, e Itamaracá depende de Itapissuma. Aí Itamaracá se colocava dizendo que ia fechar. Mas esquece que Itamaracá tem uma cidade que é passagem, que é Itapissuma. Então quer dizer, se Itamaracá fecha, mas Itapissuma, a gente podia se posicionar também. Aí foi o que a gente colocou lá na Câmara. Eu digo que Itapissuma também é passagem, né? Pela terra, eu só sei que... Ou pela terra ou pelo mar. Só se o cabo for de jangada. Mas, assim, não avançou e tal. E aí... Aí tu diz assim, não avançou por quê?
Tinha uma pessoa dentro da prefeitura de Abreu Lima que era ligada ao grande consórcio, Que era ligado. ligada ao Estado, que queria fazer. A lei já existia, a gente tivemos até Fumoeu, Pirro, Marcilon, Cal, José. Foi não, pai, não foi do Grande Recife, não, foi? Falando com o presidente do Grande Recife, e aí a situação já era definida por lei. Aqui existe uma situação como a Itamaracá. A gente vai falar, e Abreu Lima vai falar, mas a questão é Estado. Está lá aprovado pela Câmara Estadual, pelos deputados, como fizeram com o Grande Recife. Botaram a lei, o presidente Guilherme Shoa foi lá, reuniu a bancada, determinou, aprovou, sancionou o governo, acabou-se. Por mais que a gente dissesse que é uma cultura, que é uma tradição, ter como fazer o transporte alternativo, não pode, companheiro, sair dos limites de fronteira de Itapissuma para Igaraçu, que é crime. Não pode sair de Abreu Lima para Paulista, que é crime. Mesmo que a gente do município não municipalize o trânsito. Aí vem o Grande Recife e bota a regra para valer, prende, multa, faz tudo porque está dentro da legalidade. Está aprovada pelo Estado. Então aí a gente não pode confrontar o pequeno o maior, como a gente não pode confrontar uma lei municipal, botar uma lei municipal para confrontar a lei estadual que já foi aprovado. Então a situação é mais ou menos essa. A gente vai falar para o Grande Recife, para Itamaracá, mas está certo já por lei lá no Estado. Já foi feito, já existe o consórcio, já existe o plano, que não é de agora, é de antes. E aí, como a gente vai fazer, a gente vai depender de quem hoje? Da Câmara Estadual. Aí tu acha onde é que vai ficar o tamanho do empresário, que é desse tamanho da Itamaracá, e a gente é desse tamanhão? Abreu Lima, Itamaracá, Igaraçu, Itapissuma. Então, é isso que eu digo. Agora, se tiver uma ação forte com o Ministério Público, que aí o Ministério Público municipais atuam estaduais, aí provoca uma Câmara Estadual como hoje a gente tem, aí a coisa pode se tornar lei, pode se tornar uma coisa. Pode-se, que isso aí vai se estender, que misericórdia. Eu também, no ofício, eu pedi para que o senhor presidente, convocasse o Ministério Público na audiência pública, e para isso também, vereador, eu trouxe aqui alguns formulários, para que quem puder contribuir nessa causa, a gente pegue a população e faça um abaixo-assinado que mostre que não é um desejo do vereador, nem de uma Câmara, nem de um prefeito. É o desejo do povo de Itapissuma. E eu acredito que a gente unido sim consegue, vereador. Não consegue trazer os terminais, né, desse BRT para Itapissuma, porque vai embarreirar aqui na integração de Igaraçu. Mas de o ônibus entrar em Mangabeira, de diminuir o horário de 1h20 para 20 minutos, para meia hora, a gente consegue. Claro. Aí é boa vontade, né? Isso aí a gente consegue, a gente junto, acredito que a gente consiga, José. Pronto, aí a gente vai, como a gente não tem uma comissão específica de transporte, Derek, mas a presidência pode designar, a gente vai designar, você como presidente, você escolhe mais 2 companheiros, a gente marca uma audiência pública, convida o representante da Itamaracá, porque aí é um convite, né? Mas a gente faz, você manda anexo, esse abaixo assinado, a gente comunica à Assembleia Legislativa, comunica ao Ministério Público local, faz um convite também e faz uma audiência pública, convida a população, as pessoas que utilizam direto desse tipo de transporte, aí você se prepara aqui para fazer a representação da causa que você abraça. Ok, vereador? Obrigado. Ainda